Boa noite a todos. Daremos início à primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 15 de março de 2021, às 18 horas. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras em chamada individual. José Donizete Guirlande. Emmanuel Mota da Silva. José Ricardo David de Oliveira. Presente. João Batista Freschi. Presente. Tiago Ribeiro de Souza. Presente. Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Roselindo Alves de Souza. Ailton Filete Gouveia. Priscila Lima dos Santos Palomares. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho nesta Casa de Leis, onde ouviremos nesse momento um trecho bíblico. Com o vereador Ricardo. Boa tarde a todos. Senhor presidente, a mesa, demais vereadores e vereadoras presentes. Irei ler um versículo da palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 24. Assim diz a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Amém. Passaremos nesse momento a execução do hino nacional brasileiro.
Procederemos à leitura do ofício número 44 de 2021 desta Casa, convocando os senhores vereadores para o presente reunião extraordinária. Ofício 44 de 2021. Senhores vereadores, pelo presente convoco Vossas Excelências para realizarmos reunião extraordinária, nos termos do artigo 073 do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal. Cito a Avenida Presidente Vargas, número 880, às 18 horas, do dia 15 de março, para tratar da seguinte ordem do dia. Número 1, deliberação do projeto de lei número 1, de 22/2/2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Flórida Paulista, que dispõe sobre tornar pública a lista de vacinação contra o Covid-19 no município de Flórida Paulista. Número 2, deliberação do projeto de lei número 4, do dia 8/3/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre ratificação do protocolo de intenções firmadas entre municípios brasileiros, com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Sem mais, renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Ribeiro, presidente. Dando continuidade, passaremos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei número 1, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, torna pública a lista de vacinação contra o Covid-19. Procederemos a leituras das certidões, despachos e pareceres das comissões competentes. Processo número 004/2021. Projeto de lei número 1, de 22 de fevereiro de 2021. Assunto: torna público a lista de vacinação da Covid-19 em nosso município. Certidão: certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 1 esteve em pauta por um dia. Secretaria, 26 de fevereiro de 2021. José Luiz Leocádio, diretor administrativo. Processo número 004/2021, projeto de lei número 01, de 22 de fevereiro de 2021. Despacho: inobstante ao teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição que torna público a lista de vacinação contra a Covid-19 no município de Flórida Paulista. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribuo esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, desde ciência, Sala da Presidência Oscar Rodrigues de Freitas, 9 de março de 2021. Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Ciente, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Assunto: processo número 004/2021. Assunto: torna público a lista de vacinação contra a Covid-19. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 020/2021. Relatório: a mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 22 de fevereiro, apresentou para o exame desta Casa o projeto de lei número 01, que torna público a lista de vacinação contra a Covid-19 no município de Flórida Paulista e dá outras providências. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 22 de fevereiro do corrente. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, face inexistente de irregularidades quanto aos aspectos jurídicos e formais, devido seu mérito ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. João Batista Frecha, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelos mesmos e discutido, apurando o seguinte resultado. O vereador
Hermando Mota da Silva, em discussão, em votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator, Hermando Mota da Silva. Vereador José Ricardo Davi de Oliveira, em discussão e votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator, José Ricardo Davi de Oliveira. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto o comparecer da comissão, face disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Encaminha esse processo para o exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública, sala das comissões, 11 de março de 2021. José Ricardo Davi de Oliveira, presidente. Processo número 004/2021. Assunto: torna público a lista de vacinação contra a Covid-19. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 021/2021. Relatório: a mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 22 de fevereiro, apresentou para o exame dessa Casa o projeto de lei número 01, que torna público a lista de vacinação contra a Covid-19 do município de Flórida Paulista e da outras providências. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 22 de fevereiro do decorrente. Opinou a assessoria jurídica pela regular tramitação do projeto, fase inexistencial irregularidades quanto aos aspectos jurídicos e formais, devendo o seu mérito ser apreciado exclusivamente pelos nobres. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. José Ricardo Davi de Oliveira, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelos mesmos e discutido, apurando-se o seguinte resultado: vereador Roselino Alves de Souza, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Roselino Alves de Souza. Vereador Ailton Filete Gouveia, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Ailton Filete Gouveia. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto da relatora, adotou-o como parecer da comissão. Sala das comissões, 11 de março de 2021. Ailton Filete Gouveia, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Esse projeto vai ser de grande importância para o nosso município, havendo que muitas pessoas vêm denunciando a gente, denunciando para a gente, né, a população floridense, que muitas pessoas é o tal de corta-fila. E é algo que a gente quer tentar acabar com isso, com esses converseiros. Então, nós temos, se ter essas pessoas no site, bonitinho, quem já tomou essa vacina, e a quantidade que chegou até Flórida Paulista, vai reprimir muitas coisas ruins, esses boatos, esses rumores. De repente, só sejam rumores, mas talvez seja até verdade também, né? Mas só que a gente precisa tomar algumas atitudes. Então, o projeto hoje, ele é bem viável para o nosso município, vendo também que outros municípios estão adotando as mesmas medidas, tá? E se isso acontecer, pessoas que não estão nessa fase para ser vacinado, essas pessoas elas podem ser punidas também, ok? É um projeto que vai, como se diz, dar uma proteção ao setor de saúde, ao responsável pela saúde, porque eu tenho certeza que está sendo uma vacinação lícita, está decorrendo conforme que vem do governo para cá, né? Que eles falam que é um plano do governo e tem que ser seguido. Então a população comenta tanto, igual o vereador Rafael falou, vem tantas denúncias para a gente e a gente não sabe se tem fundamento, se é infundada. Então é uma maneira desse projeto também proteger o setor de saúde, os responsáveis, para eles mostrar que o trabalho deles está sendo bem feito. Então a gente fez o projeto pensando na população, em esclarecer a população e também
para o setor de saúde poder mostrar o trabalho deles também. É dos dois lados. Acompanhando as comissões, tornar público um projeto de lei que é levar transparência à população. E o principal nesse momento é isso. Esse projeto visa dar transparência das vacinas que chegam ao município e as pessoas que têm tomado a vacina. Então eu vou junto com a comissão, acho que o projeto deve ser aprovado na sua íntegra e desde já fica aqui a gratidão ao setor de saúde do município que não está medindo esforços, a todos os funcionários. Ninguém manifestando, coloco o projeto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Considero o mesmo aprovado, o qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 4, de iniciativa do senhor prefeito municipal, ratifica os protocolos de intenções firmados entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos, equipamentos na área de saúde. Procederemos à leitura das certidões, despachos, pareceres e das comissões competentes. Projeto número 005/2021. Projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021. Certidão. Certifico para o devido fins nessa data haver encaminhado o projeto de lei número 04, assessoria jurídica para emissão de parecer. Secretaria 9 de março de 2021. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer da assessoria jurídica número 05/2021. Processo número 05/2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Relatório: o prefeito municipal, na data de 8 de março de 2021, através do ofício número 71/21, apresentou para o exame dessa casa o projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos, equipamentos na área da saúde, enviando mensagem com expectativa justificativa para o pedido, requerendo ainda a tramitação do projeto em regime de urgência. Referido projeto de lei, objetiva a autorização para a realização de ratificação do protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando a aquisição de vacinas para combater a pandemia do coronavírus, além da aquisição de medicamentos e insumos na área da saúde, sendo certo que após a ratificação do protocolo, as de intenções prevê a norma que converter a protocolo em contrato de consórcio público. Integrante de... Outro sim, em anexos ao projeto segue manifestação de interesse de adesão ao consórcio público, bem como minuta do protocolo de intenções do CONECTA, Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Tendo sido o projeto lido em plenário no dia 8 de março de 2021, e consoante norma legal, regimento, essa assessoria jurídica para emissão de parecer. É o relatório. Condições de admissibilidade. O projeto de lei é ora analisado verbal sobre matéria de competência do município, tendo em vista o nítido interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, no artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, sendo competência do chefe executivo municipal tal iniciativa, não havendo assim qualquer vício nesse sentido. Portanto, foram cumpridas as exigências legais pertinentes, em especial aquelas previstas no artigo 80 do Regimento Interno, nada impedindo o conhecimento do projeto de lei em análise, devendo pronunciar-se as comissões de Justiça e Redação, e de Finanças, Orçamento e Economia e de Política Social
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Conclusão. Diante do exposto, essa procuradora opina pelo conhecimento do projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021, face à inexistência e priora de irregularidades quanto aos seus aspectos jurídicos e formais, podendo os nobres edis apreciar seu mérito. De Lucélia, São Paulo, para Flórida Paulista, São Paulo, 9 de março de 2021. Maila Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 005/2021. Projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmando entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 04 esteve em pauta por um dia. Secretaria, 11 de março de 2021. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 005/2021. Projeto de lei número 04, de 8 de março de 2021. Despacho. Inobstante ao teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno. Distribuo esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência. Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 12 de março de 2021. Tiago Ribeiro de Souza, presidente, ciente, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 005/2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas do Covid-19. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 022/2021. Relatório. O prefeito municipal, em data de 8 de março, através do ofício número 071/21, enviou para exame dessa casa o projeto de lei número 04, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos, equipamentos na área da saúde. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 8 de março do corrente. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, faz a inexistência prioridade e regularidade quanto aos seus aspectos jurídicos e formais, podendo os nobres edis apreciar seu mérito. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto e análise. Quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. João Batista, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelos mesmos e discutido, apurando-se os seguintes resultados. Vereador Hermano Mota da Silva, em discussão, em votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator, Hermano Mota da Silva. Vereador José Ricardo David Oliveira, em discussão, em votação, acompanhou favoravelmente o voto do relator, José Ricardo David Oliveira. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto do relator, adoto-o como parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho esse processo para exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 12 de março de 2021. José Ricardo David Oliveira, presidente. Processo número 001/2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas do coronavírus. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer:
Relatório. O prefeito municipal, em data de 8 de março, através do ofício número 071/21, enviou para o exame dessa casa o projeto de lei número 04, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 8 de março do corrente. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, face inexistente priori de irregularidades quanto aos seus aspectos jurídicos e formais, podendo os nobres edis apreciar seu mérito. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. José Ricardo David Oliveira, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelos mesmos e discutido, apurando-se o seguinte resultado. Vereador Roselino Alves de Souza, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator. Roselino Alves de Souza. Vereador Ailton Filete Gouveia, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator. Ailton Filete Gouveia. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais, aprovado o voto da relatora, adoto como parecer da comissão, fase disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do regimento interno, encaminho esse processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 12 de março de 2021. Ailton Filete Gouveia, presidente. Processo número 005/2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas contra a Covid-19. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer número 024/2021. Relatório. O prefeito municipal, em data de 8 de março, através do ofício número 071/21, enviou para o exame dessa casa o projeto de lei número 04, que ratifica protocolo de intenções firmando entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Solicitou também tramitação de regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Referido projeto foi lido e considerado objeto de deliberação em reunião ordinária no dia 8 de março do decorrente. Opinou a assessoria jurídica pelo conhecimento do projeto, face inexistência a priori de irregularidades quanto aos seus aspectos jurídicos e formais, podendo os nobres edis apreciar seu mérito. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários. Nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido pelos mesmos e discutido, apurando-se o seguinte resultado. Vereador José Donizete Gerlandi, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, José Donizete Gerlandi. Vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em discussão, em votação, acompanho favoravelmente o voto do relator, Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão. Em cumprimento aos termos regimentais aprovado o voto do relator, adotou o comparecer da comissão. Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2021. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Esse projeto aí que veio de autoria do prefeito, é o que eu venho dizer, que a gente falou no projeto passado, as vacinas que estão vindo, a vacinação vem um protocolo do Estado, quem deve ser vacinada, a faixa de idade. Então, esse projeto é para ver se a gente consegue, se o prefeito consegue comprar a vacina para estar
vacinando o município todo, vacinando em massa, para a gente passar essa pandemia. A gente está falando de Covid-19, eu venho aqui também falar sobre na sessão passada a gente fez a indicação para o Centro de Atendimento ao Covid e o Executivo, o Secretário de Saúde atendeu e já estão providenciando. Em poucos dias a gente vai ter o Centro de Atendimento ao Covid aqui em Flórida Paulista para dar melhor atendimento para esse pessoal enquanto a gente não consegue essa vacina em massa. Então, já agradeço atender essa indicação nossa aqui para esse Centro de Atendimento ao Covid, que hoje está em suma importância, precisa com isso com urgência. Vendo esse projeto, dar os parabéns ao prefeito, né, o executivo que está correndo atrás também dessas vacinas. A gente vê na situação que está o Brasil, então hoje a gente não é motivo da gente ficar desunido. Por mais que muitos falam que eu sou oposição, só que eu vou dar os meus parabéns à equipe do prefeito que está correndo para tentar a vacina, porque hoje a solução dos nossos comércios, da nossa renda, tudo, da economia brasileira depende dessa vacina. Então é um projeto de respeito, é um projeto que está tentando correr atrás dessa vacina. Então está aí meus parabéns ao prefeito pela essa atitude bacana. Na verdade, é um projeto que atinge dois princípios, impessoalidade e eficiência. O que a gente muitas vezes cobra de uma administração pública é eficiência. E aqui, desde o momento da indicação até o momento de colocar o projeto na mesa e colocar para os senhores vereadores, houve muita eficiência e celeridade. Hoje nós estamos fazendo essa sessão extraordinária com o intuito da aprovação desse projeto. Então eu acompanho as comissões e acho que isso daqui é muito viável para a Flórida Paulista hoje. Claro que a gente sabe que a demanda para a compra de vacina hoje é muito alta. Não se encontra rapidamente a quantidade necessária de vacina. Então a gente pede à população paciência nesse exato momento, fé e força. Mas eu acredito principalmente numa coisa, a gente precisa se conscientizar. Venho aqui fazer um clamor à sociedade floridense, conscientizar perante aglomeração, utilização de álcool em gel, asepsia das mãos no momento necessário e utilização de máscara. E as pessoas que estão com Covid, todos nós podemos pegar a doença, todos nós podemos ter o contato com esse vírus, mas uma coisa é certa, quem está com o vírus, obedeça os protocolos da saúde do município, faça o isolamento, a quarentena de maneira correta, para não colocar os nossos em risco. Então, esse é um pedido que a gente faz nesse momento. Quem está com vírus, a gente pede orações, a gente torce pela melhoria, mas a gente acredita que a gente precisa fazer esse isolamento dessas pessoas com o vírus, para que o vírus não se propaga no município. Ninguém se manifestando mais, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo projeto aprovado, o qual será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Nada mais havendo a tratar no presente reunião, só nos resta agradecermos e darmos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos. Deus abençoe o povo floridense. É sobre nós, população. Eu, vocês e Deus. Vamos lá.